Coloquei para gravar e vou reproduzir meu slide. Se ninguém tiver nenhuma dúvida pontual, eu vou tentar, né, fazer uma breve, mas que acaba sendo um pouco longa, até porque tela cansa muito, né? Exposição dos conteúdos relacionados ao segundo bimestre, tá? Então, é claro que são coisas mais pontuais, tem muitos slides, então tem slides que eu vou acabar mais passando, fazendo a leitura só, e depois vou disponibilizar lá no Siga, quem quiser dar uma explorada maior, tá? Mas é essencial que vocês leiam aqueles textos de cada conteúdo, assista aqueles vídeos que eu indiquei, que são vídeos objetivos, bem, né, pontuais sobre os assuntos, e hoje era mais, né, para eu poder ter esse contato com vocês. Então, quem entrou, que está aí na sala, pode colocar o nome no chat para a questão do ponto extra que eu estou disponibilizando, não são encontros obrigatórios, mas tem ponto extra aí para quem está participando, tá bom? Então, vamos lá. Já vou fazer a exposição aqui do meu slide, tá? Wesley, Ana Camila e tem o Marcos também, escreve aí, Marcos. Marcos Feitosa. Deixa eu abrir, né, meu slide. Peraí, gente. Conseguiram ler todo o roteiro relacionado ao segundo bimestre já? Ou ainda não? Eu comecei hoje, hein? Hoje. Eu também. Tem tempo, né? Vocês têm tempo. Tem 10 dias ainda. Legal. Então, vamos fazer uma exposição, aí depois vocês fazem a leitura já com base no que a gente falar, né? Assistam os vídeos aí que o conteúdo vai fixar bem. Deixa eu só abrir aqui. Eu tô com o ventilador ligado aqui no quarto e eu acho que se ele estiver atrapalhando, vocês me avisam que eu dou uma desligada. Tá muito quente hoje e o que ficava aqui atrás, ele era um menos barulhento, só que ele queimou. Aí eu tive que colocar um aqui e mesmo no mínimo ele é muito barulhento, sabe? Então não sei se vai atrapalhar. Acho que não, mas se estiver atrapalhando, vocês me avisam, tá? Então vamos lá. Tá aparecendo o slide para vocês já? Tá. Tela cheia, né? Isso. Beleza. Então, bora lá. Vamos começar a discutir aí os nossos conteúdos relacionados ao segundo bimestre, que são muitos conteúdos, muitos acontecimentos, né? Foi aí um período, um bimestre que envolve tanto acontecimentos a nível mundial, quanto também uma história aqui do Brasil, né? A nível mais local nosso, uma história brasileira, tá? E aí a gente vai tentar trazer e fazer uma abordagem aí superficial desses acontecimentos, e aí depois vocês aprimoram aí com os textos, com os vídeos indicados, tá? Então, vamos lá, iniciando o nosso conteúdo do segundo bimestre, a gente vai falar sobre o período entre guerras, né? Qual é esse período entre guerras e quais são os acontecimentos que geralmente são retratados aí quando se pede esse período entre guerras. Então, a Primeira Guerra Mundial, como a gente já comentou lá no primeiro bimestre, ela acabou, né? Ela foi de 1914 a 1918. Então, a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, até o início da Segunda Guerra Mundial, né, que foi em 1939, que a gente vai chegar a fazer alguma abordagem aqui sobre ela, a gente tem um período que é considerado o período entre guerras. E esse período entre guerras, ele teve grandes acontecimentos aí na história, como a crise de 29, que é essa que a gente vai começar a abordar agora, e a ascensão de regimes totalitários na Europa. E justamente esses regimes autoritários, esses regimes totalitários, eles são responsáveis, né, por... só um pouquinho, deixa eu permitir a Emily, né? Oi, Emily. Acho que ela entrou. Entrou ou caiu? Não sei. Bem, eu coloquei para ela entrar, mas eu não estou vendo ela na sala. Tá ali. Beleza. Então, esses regimes totalitários, eles justamente são regimes, né, que fizeram com que
surgisse ali, nós tivéssemos ali o estopim da Segunda Guerra Mundial, né? E eclodisse aí um grande evento, né, que ficou conhecido aí como o evento que mais matou, né, que mais ceifou vidas aí nas guerras que ocorreram aí no mundo. Então, vamos lá. De 1914 a 1918, como a gente comentou na nossa aula passada, os Estados Unidos, ele entrou no final da Primeira Guerra Mundial, ele saiu bem no final, né, ele entrou, e aí ele foi decisivo para o vencimento, para que o grupo, né, dos aliados, né, pudesse vencer ali a guerra, né, da Entente pudesse vencer a guerra, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, né, a Rússia, que também fazia parte aí desse grupo, né, dessa aliança da Entente, né. Então, ele, ao entrar no final da Primeira Guerra Mundial, ele foi decisivo. No entanto, durante a maior parte da Primeira Guerra Mundial, ele atuou nos bastidores, exportando produtos, né, tanto alimentícios quanto também militares, né, para apoio militar na guerra. Então, a economia dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ela alavancou muito, ele cresceu, né, absurdamente durante a Primeira Guerra Mundial. E isso fez com que, ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saíssem da Primeira Guerra Mundial como a maior potência, né, econômica e agrícola, né, industrial, agrícola ali do mundo naquele momento. Então, em 1918, ele sai como a maior potência que a gente tem ali em termos de economia, tá bom? Com isso, os Estados Unidos, durante já a Primeira Guerra Mundial, no pós-Primeira Guerra Mundial, ele passou, né, no final aí já do século XIX, né, anterior a isso, por um grande período de euforia econômica e de prosperidade, aquele período da Belle Époque que a gente também começou a comentar lá atrás, né, e os Estados Unidos viveu intensamente em período da Belle Époque, com as novas inovações tecnológicas, né, os novos eletrodomésticos, o cinema, o automóvel, né, com todas aquelas inovações, e ele passa do final do século XIX, início do século XX, né, por esse período de grande euforia e prosperidade. A Primeira Guerra Mundial só aumenta, né, essa euforia aí econômica dos Estados Unidos, e isso faz ter dentro dos Estados Unidos um estilo de vida que é conhecido como The American Way of Life, né, que é o estilo de vida norte-americano. Então, esse estilo de vida, eles tentavam trazer nas propagandas que eram reproduzidas na TV, nos outdoor, que era um estilo de vida maravilhoso, que nos Estados Unidos tudo se podia, né, que todo mundo tinha tudo, mas não era essa, de fato, a realidade. A gente sabe que esse grande estilo de vida, né, esse estilo de vida norte-americano, ele era somente para uma parte da população. Parte das pessoas de lá tinham até dificuldade, né, para sobreviver dignamente, né? Mas era o que a propaganda enaltecedora da economia dos Estados Unidos em si, ela tentava passar. Então, o estilo de vida norte-americano, ele foi caracterizado por uma ampla oferta de produtos, né, e um crescente consumo também de produtos industrializados. Então, nesse período nos Estados Unidos, cada vez mais ia surgindo mais empresas, né, para poderem produzir alimentos, eletrônicos, e uma ampla oferta de produtos tomavam cada vez mais o mercado, né, e também o consumo da população aumentou muito, porque parte da população também, né, que começou a trabalhar nessas indústrias, começou a ter dinheiro, não que era também em excesso, né, porque tinha uma certa concentração, mas eles tinham dinheiro para poder também adquirir esses produtos aí desse mercado, né, desse mercado aí que proporcionava, né, essas mercadorias, tanto em alimentos quanto também em eletrônicos, equipamentos e tudo mais. E aí, a gente tem nos Estados Unidos, uma década de 20, no pós-Primeira Guerra Mundial aí, esse estilo de vida norte-americano, ele só crescendo, só aumentando. Nos Estados Unidos, na década de 20, a gente vai ter os Estados Unidos sendo um país que vai exportar muito para a Europa. Por quê? Porque a Europa, no final da Primeira Guerra Mundial, ela saiu arruinada.
né? Então, muitos produtos norte-americanos chegavam na Europa, né, eram enviados para a Europa, e com isso os Estados Unidos só iam enriquecendo cada vez mais, tá? Mas a Europa ela vai se recuperar dessa crise mais tarde, e isso vai começar a afetar a economia, que nesse momento a economia dos Estados Unidos, né, anterior a 1929, era uma economia pautada no liberalismo econômico de Adam Smith, né, ou seja, sem a intervenção direta do Estado, né, a mínima possível intervenção direta do Estado na economia. Então, ela é caracterizada, né, pelo livre funcionamento do mercado financeiro, livre concorrência e uma liberdade individual, né, de concorrência aí nesse mercado. O Estado ele não cria leis que regulem o mercado, que regule a produção, né, que regule os investimentos em mercado financeiro. Então, era caracterizado por essa liberdade aí da iniciativa privada, tá? Por essa falta de regulação, no final, já na década de 20, né, ali próximo a 1929, os Estados Unidos eles começam a sentir um efeito devastador da exportação, porque aqueles produtos que eles exportavam para outros mercados, principalmente a Europa, eles começaram a declinar, né? Então a Europa começou a se recuperar. Os Estados Unidos havia sido um financiador, né, de recuperação econômica para os próprios países da Europa, né, através de alguns planos econômicos, e aí com a recuperação da Europa, né, ele era um grande credor europeu, aí a Europa pegou muito dinheiro emprestado para poder se reequilibrar também, e com a recuperação do mercado europeu, os Estados Unidos ele entra numa crise, né, porque os produtos que não tinham critério, né, ou seja, era livre, produzia, estocava, sempre imaginava que não ia faltar demanda, né, com consumidores para comprar os produtos. Peraí, tem alguém querendo entrar. Santiago. Bora lá. Então, os Estados Unidos sempre, nesse momento, eles acreditavam, né, que não precisavam regular essa questão da produção, porque o próprio mercado, ele acharia uma maneira de se autorregular, pautados nessa ideia do liberalismo econômico, tá? E esse momento de prosperidade econômica que os Estados Unidos viveu é caracterizado por um aumento crescente de investidores na Bolsa de Valores de Nova York, na Wall Street, né? Então, muitas pessoas naquela época, até gente ligada à classe média, né, assalariados, né, claro que o pessoal ligado à classe alta foram os maiores investidores, mas nós também tínhamos um grupo de pessoas ligado, né, pequenos poupadores e também ligados à classe média, que fizeram ali investimentos na Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, digamos assim, tinha uma empresa, né, uma indústria que fabricava automóveis, que eletrodomésticos ou até produtos alimentícios. Essa empresa possibilitava as suas ações, né, colocava as suas ações ali na Bolsa de Valores, e com isso os investidores, né, eles compravam pequenos pedaços visando o lucro dessas empresas. Mas com a recuperação do mercado europeu, o cenário começou a ficar um pouco visível de que as empresas estavam chegando a um colapso de produtos e que não haveria compradores, né? E isso foi começando a ficar bem claro dentro dos Estados Unidos. Os estoques já muito abarrotados, né, sem compradores, porque a Europa também tinha feito, além de ter se recuperado, ela tinha criado medidas protecionistas para conter a entrada de produtos industrializados, né, dentro do seu país, com isso fortalecer as suas indústrias também. E com isso, o que a gente tem? Aqueles muitos investidores que haviam comprado ações, né, das empresas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tentam vender, né, deixa eu passar aqui
o outro slide, tentam vender aí as suas ações, né? Ou seja, estavam vendo que o cenário estava ficando ruim, então vamos tentar se livrar, pegar o dinheiro que a gente conseguir para a gente não sair aí na falência, tá? Então, os motivos para o crash, né, que foi a quebra aí da Bolsa de Valores de Nova York. Internamente, a capacidade de consumo dos norte-americanos, especialmente dos trabalhadores, ela chegava ao limite. Todo mundo já tinha, né, quem podia, não é todo mundo, né, eu falo assim, mas é quem podia, não era todo mundo nos Estados Unidos que vivia esse The American Way of Life, né, o estilo de vida norte-americano, que tinha condições de realmente comprar os produtos industrializados, não era todo mundo. Então, internamente, a capacidade daqueles que podiam já tinham chegado ao limite, né, especialmente ali dos trabalhadores, então já tinham comprado carro, geladeira, para que eu ia comprar 2 ou 3, né, e aliado aí à recuperação dos países europeus num pós-guerra, com a revitalização das indústrias, com medidas protecionistas, conforme eu falei. Então, o que aconteceu a partir disso? Houve uma diminuição das exportações dos produtos dos Estados Unidos, e isso fez com que os estoques, né, só aumentassem. E houve o que nós chamamos de crise de superprodução, justamente porque não havia critérios para se produzir, por causa daquela ideia do liberalismo econômico, né? A produção era de acordo com a iniciativa privada, e a iniciativa privada acreditava que, naquela época, que o mercado ele se regularia, não precisaria de medidas para diminuir, tipo, a produção dos produtos, né? Que o próprio mercado acharia ali um caminho e sairia ali da crise que ele estava começando a mergulhar. Então, os Estados Unidos, em 1929, ele passa por uma severa crise de superprodução. E a quebra, né, da Bolsa de Valores, ela ocorre em outubro de 1929, quando as empresas elas não conseguiram mais esconder, né, dos investidores. Deixa eu sair. Gente, toda vez que eu sair, se eu voltar o slide não estiver aparecendo, vocês me falam, tá bom? Quem tá entrando aí, escreve o nome no chat, tá, gente? Para depois eu conseguir visualizar e dar aquele ponto extra, né? Bonificá-los com ponto extra. Então, em 1929, em outubro, as empresas elas não conseguiam mais esconder a situação dos investidores, né? Porque até então houve tentativas de se esconder a real a real situação que os Estados Unidos e as empresas estavam vivendo com essa crise de superprodução. Mas quando começou a chegar na boca do povo, né, que não tinha mais compradores, que os estoques estavam abarrotados, que possivelmente iria falir todo mundo, o pessoal pega e coloca as ações ali, praticamente todo mundo de uma vez, as ações que haviam compradas, né, e aí quem coloca as ações são os bancos que eram grandes investidores, são os, o pessoal vinculado à classe média, os próprios trabalhadores que tinham seus salários, né, que eram poupadores e conseguiam de alguma maneira ter ações, né, participações em algumas empresas. Então, digamos que todo mundo num determinado dia colocou as suas ações à venda na Bolsa de Valores de Nova York. Só que a Wall Street, né, que é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos de Nova York, não tinha nenhum comprador, porque todo mundo já estava vendo o cenário que a economia norte-americana estava entrando. Então, sem compradores e com muitas ações para serem vendidas, né, o preço dessas ações caíram, desvalorizaram, não tinham compradores e todo mundo faliu. Foi um efeito assim, né, dominó, foi caindo mesmo as ações, né, os investidores, enfim. Quais foram as consequências? Falências de fábricas e bancos. Os bancos, muitos dos bancos eram investidores da Wall Street, muitos americanos perderam tudo que possuíam, então muitos pequenos poupadores que tiraram às vezes recurso de poupança, né, que investiram até até imóveis na Bolsa de Valores de Nova York, eles perderam tudo, todas as suas economias. Então, gerou um efeito de desemprego muito grande, porque muitos empregados com a falência das fábricas foram demitidos, tá? Então, o nível de desemprego, ele subiu, foi altíssimo,
E essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela repercute mundialmente, não é só internamente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos era parceiro comercial de diversas nações do mundo, inclusive do Brasil. O Brasil exportava café para os Estados Unidos, ele era um grande comprador de café, e o Brasil aqui nessa época tinha uma produção grandiosa de café, é o principal produto que ele exportava, e aí o comprador fica sem dinheiro para comprar. Então começa a quebrar a economia brasileira também. Dentro do Brasil, Getúlio Vargas, na época, até fez vários investimentos para comprar café, né, porque tinha café em excesso, porque não tinha compradores, então, para reduzir a quantidade de café no mercado, para ver se valorizava aí o preço do café no mercado, né? Então, houve a queima de milhares de sacas de café, tentando, né, fazer com que esse produto valorizasse internacionalmente, tá? Isso não foi somente um caso relacionado ao Brasil, mas a outros países também que tinham ligações diretas com os Estados Unidos, né, nessa questão da importação e da exportação. Aqui tem uma imagem, né, duas imagens, aliás, que mostram, né, o contraste. Atrás tem um outdoor do estilo de vida, né, norte-americano, que era pregado como se todo mundo quisesse, fosse o melhor do mundo, né, a família no automóvel, né, que o automóvel era coisa já do final do século XIX, então era algo recente ainda, como se todo mundo tivesse, né, porque também nem todo mundo tinha um automóvel lá, não tinha condições. E embaixo, após aquele, né, o estilo de vida norte-americano, que foi muito fantasiado na década de 20, a gente tem uma fila de desempregados oriundos da quebra da Bolsa de Valores de 29. E aí, um detalhe, que a maioria dessas pessoas que estão nessas filas de desempregados são pessoas negras, né? E aí vale ressaltar a configuração dos Estados Unidos naquela época. Vocês lembram que os Estados Unidos, né, os países do sul dos Estados Unidos, ele também foi, né, foram colônias escravocratas, né? E essas colônias escravocratas, elas acabaram por não ter, digamos assim, mesmo com o final da escravidão, medidas também de distribuição, né, de renda, e muitos dos que são considerados pobres nos Estados Unidos, eles são oriundos aí dos descendentes de escravos, né? Então, para vocês verem que nem todo mundo tinha também essa questão do American Way of Life, vivia esse estilo de vida norte-americano. Aqueles empregados que foram duramente atingidos pela quebra da Bolsa, ficaram até sem ter o que comer. Então, eram pessoas em busca de alimentação, que eram doadas por organizações internacionais, né, que concedia sopa grátis, café da manhã grátis, tá? Então, foi uma crise avassaladora, tá? Aqui eu vou só fazer uma menção, os Estados Unidos, em 1933, ele tem um novo presidente, que é o Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt assume, né, ele é ligado aos democratas, e aí ele assume o governo dos Estados Unidos com um novo projeto, que vai, né, contra o liberalismo econômico. Então, ele propõe, né, o novo acordo, o New Deal, um plano de recuperação econômica aí que ele lança, e ele diz que, né, propõe uma intervenção governamental na economia. Ele diz que só assim é possível os Estados Unidos sair daquele momento de crise que ele estava vivendo naquele momento. E como que seria essa intervenção de recursos do Estado na economia? É o Estado atuando, né, para promover empregos. Então, para promover empregos, ele investiu em grandes obras, né, em pontes, em estradas, em prédios públicos. Houve também, nesse momento, nos Estados Unidos, digamos que uma legislação trabalhista mais elaborada, né? Então, houve critérios e uma adoção trabalhista mais específica, porque muita coisa não era regulamentada. Então, foi regulamentado o salário mínimo, foi regulamentado o trabalho nas fábricas, né? A jornada de trabalho, né, de 8 horas, que antes também não era regulamentado. Então, os empresários foram obrigados a contratar mais pessoas, porque muitas vezes um fazia o trabalho de 2 dentro das fábricas, né? Então,
Então, a partir desse momento, com as medidas do Roosevelt, que também investiu, né, na agricultura, porque o setor agrícola também teve suas falências, né, então ele investiu em fazendas, nas produções, financiou muitos fazendeiros que haviam perdido tudo, então financiou produções, ele vai tirando, né, aos poucos os Estados Unidos daquela crise. Essa é uma charge que mostra o Roosevelt na condução aí de um navio, né? E o povo americano aqui olhando o horizonte e um arco-íris, né? Que é um sinal aí da esperança, como é conhecido. Então, é o povo americano que vê esperança na condução do Roosevelt nos Estados Unidos. E atrás tem as pessoas que falavam mal das ações que ele estava assumindo a partir desse momento, né, os detratores, né, que não acreditavam que essa intervenção era a ideal, né, que era aqueles que acreditavam ainda que o mercado, de alguma maneira, iria sozinho sair daquela crise, né, mas é justamente com essa política do Roosevelt que a gente tem os Estados Unidos começando a sair da crise de 1929, recuperando ali a sua economia novamente, e ao final da Segunda Guerra Mundial, digamos que ele vai... Tem um monte de gente falando comigo, mas eu acho que é de outro turno. Ele vai se recuperar, né, e voltar de novo a ser aí uma grande potência, tá? Vamos falar um pouquinho agora continuando aí, né, esse período entre guerras, falar um pouquinho da ascensão desses regimes totalitários na Europa. Vamos especificar aqui o nazismo e o fascismo, né, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, vamos pontuar algumas coisas do porquê que surgiram aí esses regimes. Esses regimes, eles estão relacionados, né, ao fim da Primeira Guerra Mundial, e o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente teve, vocês devem lembrar, a imposição do Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha, ela teve várias cláusulas do Tratado de Versalhes que ela foi né, considerada a principal culpada pela Primeira Guerra Mundial. Então, isso gerou ressentimentos, revanchismo, até por parte também da Alemanha aí de ter sofrido as penalidades quase que exclusivas ali no final da Primeira Guerra Mundial. Com isso, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, essas imposições do Tratado de Versalhes, a gente tem uma Revolução Russa que aconteceu em 1917, lá na Rússia, que implantou ali o socialismo. Então era um Estado que visava, né, se chegar ali ao comunismo, com medidas sociais de reforma agrária, né, de coletivização das terras, de intervenção dos estados na produção, em todos os campos, né, ou seja, os meios de produção eram do Estado e não de proprietários, né. Então, a gente tem uma Revolução Russa que implantou o socialismo em 1917, né? Mas, por outro lado, né, de um lado a gente tinha o socialismo, e de outro lado aquele liberalismo econômico lá dos Estados Unidos, e que tinha levado ele às alturas, tinha provocado a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, a gente tinha um cenário onde nós tínhamos alguns países da Europa com a perda de fé no liberalismo econômico, porque ele deu ruim lá nos Estados Unidos. Então, quebrou a economia de lá, e juntamente com a economia dos Estados Unidos, ele quebrou um tanto de economia a mais, né? E também, de outro lado, a gente tinha essas nações com medo da propagação de ideias comunistas, tá? Porque o comunismo, ele não era visto por bons olhos, justamente por expropriação de terras, né? Ou seja, as propriedades privadas, elas passavam a ser do Estado. Então, principalmente a classe que era detentora das propriedades, dos meios de produção, eles tinham medo que essas ideias chegassem ali nos países que não compactuavam, né? Então, a gente tinha a perda de fé no liberalismo e o medo da propagação de ideias comunistas, o que gerou os ressentimentos aí, né, que eu já comentei, gerados pela guerra tanto da Alemanha, por parte do Tratado de Versalhes, quanto da Itália, que a Itália deixou a Primeira Guerra Mundial porque prometeram para ela que ela teria mais colônias lá na África e na Ásia, que ela teria mais territórios, né, e não cumpriram.
tá? Então, também a Itália ficou ressentida no final da Primeira Guerra Mundial. E, então, com todo esse cenário, a gente começa a ter na Europa, né, em países, e aí a gente cita a Alemanha e Itália, mas também na Espanha, em Portugal, né, em muitos outros países surgiram líderes com discursos que se aproximavam desses regimes, né? Claro que o da Itália, o fascismo, foi o primeiro regime que surgiu, né, de implantação de um regime fascista, né, da figura de um líder com um discurso, né, inflamado. Então, na Europa inteira, em diversos países, não inteira, né, mas em diversos países, começam a surgir políticos com um discurso inflamado, com capacidade de falar o que o povo queria ouvir, né? A gente vai tirar a Alemanha da humilhação, né, do Tratado de Versalhes, a gente vai levar a Alemanha a assumir uma grande posição entre as nações, da mesma forma a Itália, né, vamos afastar o perigo comunista, a ameaça comunista da Alemanha, porque se ela chegar aqui, ela vai acabar com a paz, né, com as propriedades, vai ser uma destruição, vai ter mais guerra. Essa era a ideia que se tentava colocar naquele momento, nesses países de onde surgiram aí esses movimentos. Aí aqui a gente tem o líder, o Benito Mussolini, né, ligado ao fascismo na Itália, então com um símbolo do fascismo. Aqui do lado a gente vai ter o Hitler, né, Adolf Hitler, com a suástica, né, o símbolo aí do nazismo, tá? Então, aqui eu vou basicamente ler para vocês algumas características para a gente já passar para um outro conteúdo, para não se delongar tanto. Os regimes totalitários, eles são diferentes, né, dos regimes autoritários. Aqui no Brasil, a gente viveu regimes autoritários, como foi o caso da época do Estado Novo de Getúlio Vargas e da própria ditadura militar de 1964. A gente não teve um regime totalitário, porque existem algumas características específicas para que esses regimes eles possam estar enquadrados como totalitários, tá? Então vamos ler aqui basicamente, né, o que diz que um regime é autoritário e o que caracteriza ele como totalitário, tá? Então regimes autoritários, regimes de governos antidemocráticos, e nenhum deles existe democracia, né, marcados pelo abuso da autoridade e do poder. O controle do Estado é menos abrangente do que nos totalitários, né? Ou seja, existe uma falsa democracia que reina, né? Ou seja, na ditadura militar tinha 2 partidos, a Arena e o MDB. Um regime totalitário não se tem 2 partidos, é um partido único, né? No autoritarismo se tem, né, personalidades diferentes assumindo o governo, mas é claro que todos aliados a uma mesma ideia, como foi o caso do regime militar. No caso do Estado Novo, não. A gente teve a figura ali do Getúlio Vargas, mas que também tinha influência de outros grupos também aliados aí ao Estado Novo, né? Já no regime totalitário, a gente tem uma máxima intervenção do governo na sociedade, que é o que nós chamamos de ultranacionalismo, é aquele nacionalismo exacerbado mesmo, né? Uma centralização do poder na figura de um líder, então a gente vai ter um líder que vai comandar, né? Vai ter a questão do partido único, não é permitido outros partidos, e a perseguição aos opositores ela é muito mais escancarada. Então, todo mundo que é rival, que tem alguma ideia contrária, ou até, sei lá, que eles acham que tem e nem tem, ele já é considerado inimigo, é perseguido. Dentro da própria casa da pessoa, digamos assim, nesses países totalitários, muita gente não tinha segurança nem dentro da própria casa, porque ou a mulher denunciava, ou, né, o primo. Então, a propaganda ela é tão forte nesses regimes totalitários que leva até gente da mesma família a delatar pessoas porque, falou mal do guia, entendeu? Então, nesses regimes, a ideologia, ela é muito mais forte, né? Ela é muito mais presente naqueles eventos militares, nas próprias escolas, né? As crianças, elas aprendem desde cedo a cultuar o líder máximo, né? A nunca questionar, porque nesses regimes totalitários eles eram o representante de que ele sempre tomaria as decisões corretas, então não podiam ser questionados, tá?
Características. As pretensões expansionistas da Itália não se concretizou, conforme que eu já falei, né? Ou seja, prometeram, mas não cumpriram mais terras para a Itália. A Primeira Guerra, né? A Alemanha se tornou, após a Primeira Guerra, ela se tornou uma república parlamentarista. O Hitler, ele vai acabar chegando, né, a convite, né? O Partido Nazista, ele vai ser preso num determinado momento, mas depois ele vai ser solto. O Partido Nazista vai crescer dentro da Alemanha. Ele vai chegar ao parlamento por um convite, né, do próprio presidente da Alemanha. É claro que depois, com a morte do presidente da Alemanha, ele vai unir, vai dar um golpe de Estado e vai unir o cargo de primeiro-ministro a presidente. Então, vai ser a partir daí que os ideais nazistas eles vão ser bem mais fortes, né? Então, mas ele chega democraticamente, tanto ele quanto também o Mussolini lá na Itália, né, a convite do rei lá da Itália, porque o partido fascista estava crescendo, estava tendo muitos seguidores, então eles tentam trazer esses líderes para próximo do seu governo, e aí com a aproximação no governo, eles começam ali a criar políticas, projetos que implantassem de fato o nazismo e o fascismo, né, então as duras imposições vinculadas, como eu já mencionei, do Tratado de Versalhes, permite, né, esse crescimento do Partido Nazista, um forte nacionalismo que vem, né, dentro da Alemanha desde muito tempo, né, sentimento de revanchismo pela afronta da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes. E dentro do próprio país, né, tanto da Alemanha quanto da Itália, estava surgindo vertentes comunistas das ideias lá da Rússia também, né, ligadas ao socialismo, e aí surgiram também vertentes de combate, que é justamente o Partido Nazista, né, o Partido Fascista na Itália, tá? E essas vertentes de combate, né, nazismo e fascismo, eles queriam um Estado, eles pregavam um Estado forte e centralizado em torno de um líder. Então, o Estado tinha que ser um Estado controlador, que levasse, de fato, né, o país ali a uma prospecção econômica muito grande. E muitos desses regimes que surgiram, e aí a gente frisa o nazismo, né, porque essa questão da raça, ela é característica ali do nazismo, tá? Ele também tinha nos seus ideais a questão das raças, de raça, né, eles se consideravam uma raça superior, que era a raça ariana, então eles perseguiam etnias que eles, né, consideravam inferiores, justamente por acreditar, né, na questão da raça, e que eles faziam parte, aí, de acordo com as ideias deles, de uma raça superior, que era ali dos descendentes dos povos arianos. Então, além de perseguir judeus, né, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiências, né, todas essas pessoas, até com pele um pouquinho mais escura, mas não totalmente branca, mas já eram perseguidos também. Então, a gente teve uma grande perseguição, principalmente aí relacionada ao nazismo na Alemanha, tá? Então, além de perseguir duramente os expositores. O cotidiano, a religião, o entretenimento, o esporte, tudo passou a ser tratado como assunto de Estado. Até o que passava dentro da sua casa, na televisão, o Estado, ele digamos que ele legislava sobre isso. Houve um rígido controle da imprensa, né? Lá na Alemanha a gente tem um ministro da propaganda nazista, que é o Joseph Goebbels, que ele fazia essa propaganda do Hitler, e essa propaganda aí nazista, né, em torno do Hitler, fez, né, com que o nazismo alcançasse dentro da população um grande nível de aceitação. Era sempre com o Hitler como o salvador da Alemanha, como aquele que levaria, né, o futuro das crianças, aquele que levaria a Alemanha à altura. Tá? Aqui são algumas imagens justamente dessa propaganda, desse ministro da propaganda aí, o Goebbels, né? Então, eram grandes desfiles que eles organizavam, era uma ideologia que desde criança, né, eles tentavam pregar e colocar que o nazismo era o que é o certo a ser seguido, e ele aí liderando aí as massas, tá? Então, é nesse cenário que a gente vai ter o crescimento desses governos totalitários ali na Europa, tá? Agora vamos falar um pouquinho, né, brevemente, aí sobre a Era Vargas.
muita coisa, né? Mas vamos pontuar mais um pouco aí. Então, a Era Vargas foi um período da história brasileira, e aí já voltando um pouquinho para o Brasil, conhecido, né, delimitado ali entre o ano de 1930 e 1945. Então, o ano, foi o presidente, né, o governo que mais tempo ficou no poder no Brasil, desde lá, né, o Brasil Império. Então, depois que terminou o Império ali, os governos que vieram, e até os que tem hoje em dia aí, o Vargas foi o que mais ficou tempo, né? Se você contar a partir da proclamação ali da República. É claro que nem todo o governo dele foi democrático, né? Nós tivemos aí somente um governo que, de fato, foi um governo que a gente pode considerar que foi um governo, digamos, foi eleito por uma Assembleia Constituinte, então, sim, a gente pode falar que era um governo correto, um governo democrático nesse momento, né? Porque teve uma Assembleia que o elegeu para que ele ficasse, um governo constitucional. Então, vamos lá. Governo provisório de Vargas, que foi de 1930, eu espero que esteja passando o slide, tá, gente? Se não tiver, vocês me avisam. 1930 a 1934, nós tivemos um outro período que é conhecido como governo constitucional, de 1934 a 1937, e aí a ditadura do Estado Novo, que é de 1937 a 1945. Então, vamos falar alguns detalhes desses períodos. Primeiro, né, em 1930, vocês lembram que lá no primeiro bimestre a gente comentou sobre a República Oligárquica, e que no final, né, nas eleições de 1930, houve uma ruptura das duas grandes oligarquias, Minas e São Paulo. Era para se indicar um presidente mineiro, nessa época, né, mas o governo que estava, que era um paulista, ele não indicou um presidente para que participasse das eleições e que fosse eleito, né, ele indicou um outro presidente paulista, né, o Júlio Prestes. Nessa época ele indicou um paulista para que fosse candidato à chapa, e claro, né, que o Júlio Prestes ele ganharia justamente pelaquela questão do voto de cabresto, do coronelismo, né, então eles conseguiam manipular ali as eleições, e, enfim, ganhava quem eles queriam. Tá, então, nesse momento, há uma ruptura das grandes oligarquias. A oligarquia mineira, ela vai se juntar com outras oligarquias que queriam participação política, mas que também não tinham participação política, então, vai se juntar ao Rio Grande do Sul, que era uma grande oligarquia também, mas que não participava daquela famosa política da troca de cadeira, das trocas de cadeira presidencial, vai se juntar com Pernambuco, Paraíba, né, algumas outras oligarquias estaduais para poder fazer uma nova chapa para concorrer. E aí eles lançam o Getúlio Vargas, né, do lado de Minas Gerais, né, ele é do Rio Grande do Sul, mas estão aí aliados na chapa que fazia embate com São Paulo. E um presidente lá, o João Pessoa, né, lá da Paraíba, ligados para ser vice. Então, o Getúlio Vargas e o João Pessoa vão disputar aí o cargo de presidência. E é claro que a gente vai ter uma eleição que ficou também, uma eleição que foi fraudulenta, né, de ambas as partes, não só da parte de São Paulo, mas da parte também dos apoiadores de Getúlio Vargas também. Então, foi uma eleição fraudulenta, né, marcada também por violência, mas que, no final, quem venceu, né, foi o presidente aí, o governo de São Paulo, né, que venceu. Houve alguns questionamentos sobre as fraudes que haviam acontecido e tudo, mas inicialmente, né, não deixaram, digamos que por isso mesmo. Mas uma coisa acontece lá, né, o João Pessoa, que era vice na chapa do Getúlio Vargas, ele morre, né, vão matar ele, vão assassinar o João Pessoa na Paraíba. Depois se descobriu que eram motivos aí que não tinham nada a ver com a candidatura dele à presidência, mas eles usaram isso como uma desculpa para acirrar os ânimos, né, naquele momento da transição ali de governo. Então, com isso, se aliaram, né, as oligarquias que haviam perdido e promoveram ali um golpe de Estado, não deixaram, né, o novo presidente assumir, então eles romperam com a política do café com leite que vinha ali e deram ali um golpe de Estado naquele momento, em 1930. Só que Getúlio Vargas não chegou sozinho,
né, teve a ajuda dessas oligarquias, de outros, né, de várias outras oligarquias, o próprio tenentismo, o movimento dos tenentes, que era um movimento que queria moralização política, se aliou a Getúlio Vargas para poder tirar a República Oligárquica do poder também, e um grupo de industriários também que já estavam prosperando, né, e tendo essa digamos, tímida industrialização já no Brasil, já desde da Primeira Guerra Mundial, né, do início já do século XX, mas se acentuando ali a partir da Primeira Guerra Mundial também. Então, essas pessoas que não estavam vinculadas à agricultura também, mas eles também queriam maior participação política. Então, Getúlio Vargas, ele chega com outros grupos políticos no poder, os tenentes, as oligarquias insatisfeitas, né, da República Oligárquica, e também pessoas voltadas aí à classe industriária que estavam, podemos assim dizer, tá? Então, ao chegar em 1930 por meio de um golpe, ele vai ter como principais medidas, né, uma dissolução do legislativo até uma assembleia constituinte. Com essa dissolução do legislativo, né, ou seja, seria algo provisório. Depois a gente vai fazer uma assembleia constituinte aqui, né, que vai de fato promover uma eleição para quem vai ser o presidente do Brasil. Com isso, Getúlio Vargas, ele nomeia, né, ele tira aqueles governos do Estado, né, e nomeia os interventores federais. Então, coloca muitas vezes eles colocam tenentes para representar ali o governo, porque os tenentes também auxiliaram ele a chegar ao poder. Então, a maioria dos interventores federais eram ligados ao tenentismo, uma forma de também agradar, né, um pouco da parcela lá do grupo que chegou junto com ele no poder, né. Em 1932, a gente vai ter uma revolução constitucionalista, e justamente quem promove essa revolução constitucionalista é o Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, ele se sentia traído, né, também pela questão do golpe, mas foi nomeado o interventor federal, né, que as elites não gostaram muito dessa nomeação, o povo também, muitos criticavam a nomeação, não queriam que ele tivesse sido nomeado, e com isso eles querem que a Constituição seja imediata, né, ou seja, que dá a eleição de uma Assembleia Constituinte para que se faça eleições diretas logo, porque o Getúlio Vargas entrou em 1930 dizendo que ia promover a Assembleia Constituinte, e já estava em 1932 e isso não tinha sido feito ainda, tá? Nesse momento aqui do governo provisório do Getúlio Vargas, a gente vai ter o Código Eleitoral, então, né, a gente vai ter ele promovendo, né, algumas alterações na questão do voto. O voto passa a ser um voto secreto, né, as mulheres podem participar a partir desse momento dos processos eleitorais também, né, já nesse governo provisório do Getúlio Vargas. É claro que só vão participar lá na Assembleia Constituinte, né, em 1934. Também nesse momento, né, de início do governo provisório de Getúlio Vargas, ele também cria Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Então, ele promove algumas reformas no campo, né, da legislação e da própria sociedade, né, com a criação de novos ministérios, com a educação, o nível básico sendo obrigatório, né, porque anterior a isso, a educação ela era restrita, né, a uma elite, então a partir do momento aquele nível básico, ele começa a ser obrigatório. Então, é um governo provisório que aparentemente não tinha um objetivo de sair tão cedo do governo, né, tanto é que foi preciso ter uma revolução constitucionalista para o Vargas começar a assumir aí essa ideia de promover uma constituição, né, de promulgar uma constituição brasileira, tá? Então, a partir da contenção dessa revolução constitucionalista, muita gente morreu lá em São Paulo, né, houve um confronto direto do governo federal, das tropas do governo federal com o exército paulista, foi um exército que foi montado, né, que foi feita uma propaganda para que as pessoas se alistassem aí a esse exército paulista, mas o governo conseguiu conter esse movimento constitucionalista. No entanto,
ele começa a organizar ali uma Assembleia Constituinte já posterior a isso. Então, a Assembleia Constituinte é eleita lá em 1933, começam ali as tratativas para a promulgação de uma nova Constituição, porque a Constituição, né, ela estava suspensa, a Constituição do Brasil, ela estava suspensa desde então. Então, eles começam aí em 1933 e em junho de 1934 a gente tem a promulgação de uma nova Constituição. Essa nova Constituição, ela veio, né, com essa questão das primeiras eleições ser uma eleição indireta. Então, foi a própria Assembleia Constituinte que elegeu o presidente. Quem foi o eleito? O próprio Getúlio Vargas, que já tinha passado de 1930, já estávamos em 1934 por um governo provisório, e em 1934 ele é eleito novamente, não foi eleito da outra vez, né, foi através do golpe, mas ele é eleito pela Assembleia Constituinte. Então, ele é oficialmente, legalmente, o presidente do Brasil. A ideia era que o Getúlio Vargas, né, ficasse no cargo para poder organizar o cenário para que, né, em 1938 a gente tivesse as eleições diretas, né, democráticas, com a participação popular da mulher, das alterações que vieram lá com o Código Eleitoral. Mas isso acabou que não aconteceu, porque houve um golpe, né, em 1937 que institui aí o Estado Novo. Tá? A gente tem a presença de grupos políticos aí no governo constitucional do Getúlio Vargas, com destaque para a AIB, que era uma ação integralista brasileira, que defendia um Estado nacional controlador, bem nos moldes do nazismo e do fascismo. Inclusive, eles tinham até, digamos que, vestimentas militares, né, tinha a saudação, o Hitler tinha um Heil Hitler, né, aqui era a Naue, até com a questão lá da mãozinha, depois vai ter uma imagem mostrando para vocês. Então, era uma organização que, de fato, estavam ali junto com Getúlio Vargas, porque viam na pessoa de Getúlio Vargas um líder, digamos assim, que poderia levar o Brasil a ser um Estado forte. Então, eles se aproximavam muito da figura do Getúlio Vargas e defendiam e apoiavam em muitos projetos. Do lado opositor, digamos assim, a gente teve aí a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, que faziam, né, parte aí, depois a gente teve o Partido Comunista também fazendo parte dessa Aliança Nacional Libertadora, né, teve alguns tenentes também que faziam parte dessa ANL, e eles tinham pensamentos bem divergentes aí do pensamento aí desse Estado controlador, né, que um pouco mais ligado ao autoritarismo da AIB. Então, digamos que eram os grupos aí que se duelavam no cenário político da época. Eles defendiam, né, maiores políticas sociais, reforma agrária, uma distribuição de renda melhor para a população, tá? Então, eram ideias, né, que para aquela época começaram a ser vistas aí como ideias até comunistas. Então, não é só o fato da ditadura militar de 64, mas desde a época lá do Getúlio Vargas já tinha essa questão aí do comunismo sondando o Brasil, que eles alegavam, né, e que não queriam deixar implantar, enfim. E nós tivemos essa ANL, ela fazendo um evento que mais tarde até foi nomeado aí pejorativamente como a Intentona Comunista, um evento de novembro de 1935, que foi uma espécie de movimento liderado para poder a ANL, né, conseguir alcançar o poder, mas foi um movimento muito mal organizado, o governo controlou, muita gente saiu preso, Nesse momento aí, Partido Comunista ele ficou na clandestinidade, foi impedido de funcionar. Então, muita gente que foi responsável por esse movimento foi mandado embora, né, foi exilado, enfim. Foi, de fato, um movimento que tentou, meio na loucura, assumir o poder, mas que não obteve sucesso nenhum. Né? E em meio a essa intentona comunista que teve, em 1937, nós tivemos um plano falso, que foi divulgado pelo presidente, né,
pelas alianças ali, pelos os seus apoiadores, como sendo um plano verdadeiro. Depois, né, no final da era Vargas, vai se descobrir que o plano Cohen, ele nunca existiu, que não passou de só foi uma armação, né, para que fizesse o Getúlio Vargas decretar o Estado Novo, tá? Ou seja, eles já aproveitaram aí a intentona comunista, porque já tinha sido um movimento aí liderados pelos socialistas, né, de tentativa de assumir o controle, o poder, e aí eles pegaram, bolaram um documento, né, disseram que esse documento tinha sido feito por um comunista lá da Europa, né, o Bela Coe, e aí nesse documento dizia como que seria a implantação do comunismo no Brasil, né, com violência, com expropriação, enfim, colocaram horrores ali naquele documento dizendo como que seria que o comunismo viria a ser implantado no Brasil, passo a passo, sabe, da implantação do comunismo no Brasil. E esse plano, parte dele foi lida em rede nacional, porque naquela época não era televisão, mas o rádio, na época do Getúlio Vargas, ele foi muito utilizado, ele era um meio de propagação de notícias, de enaltecer o governo, principalmente na época do Estado Novo, né, eu sempre confundo, eu não sei se hoje em dia na Nacional é a Hora do Brasil, acho que é a Hora do Brasil, naquela época o programa se chamava A Voz do Brasil, então era um momento no Estado Novo que o presidente, que falavam sobre o que o presidente fazia, como uma intenção de fortalecê-lo, né, de dar visibilidade e de enaltecer ali o seu trabalho. Então foi lido em rádio nacional, né, na Nacional naquela época, e aí a partir desse momento causou pânico na população, que a finalidade era essa, né? Então, a partir do momento que causou esse pânico na população, as eleições, elas já estavam se aproximando, já era para ter ali a organização, inclusive as chapas já estavam se armando nesse momento para competir as eleições democráticas, mas a AIB juntamente, a AIB apoiou também esse golpe, né? Inclusive o plano foi de um integrante da AIB, um major, né, Olímpio Mourão, né, que estava ali aliado à AIB naquela época, foi o responsável pela elaboração desse plano aí, que era falso, né. Depois eles falaram que não, que eles só elaboraram como uma maneira de estudar de que forma que se os comunistas viessem implantar o comunismo no Brasil seria. Então era só digamos assim, uma análise deles fazendo, sabe, que não era a intenção, enfim, mas muito tempo depois eles disseram isso, né, esperaram que o Getúlio Vargas se aproveitou do momento, né, conhecedor da situação, dissolveu, em meio a esse tumulto que aconteceu, dissolveu o Congresso Nacional, passou por cima da Constituição que havia sido promulgada e outorgou aí uma nova Constituição, e essa nova Constituição deu amplos poderes nas mãos do Executivo. Então, foi um momento que os poderes ficaram concentrados nas mãos ali do Getúlio Vargas. Então, ele teve muito poder aí nas suas mãos nesse momento. Houve uma perda de autonomia dos estados, nesse momento do Estado Novo, de 1907 a 45, né? Porque eles queriam aquela ideia do Estado nacionalista forte, que era o que eles, né, viam nos regimes lá de fora. E a questão dos estados, da autonomia dos estados, acabava por impactar de alguma maneira esse Estado forte que eles queriam criar. Então, na cabeça deles, os estados tinham que ter a menor autonomia possível para que eles conseguissem chegar aí a esse Estado forte. Tá? Então, tem uma perda de autonomia no Estado Novo dos estados, né? Com isso, a gente tem até um evento aí da queima das bandeiras nacionais, para como se demonstrasse que o Brasil era um só, né? Somente da bandeira nacional e tal, e queimando a bandeira dos outros estados, assim, como uma demonstração de poder. Nesse momento, houve a proibição de greves, né? Também no Estado Novo a gente teve a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, da ASP, né, que foi uma espécie que serviu para a moralização, sim, do sistema do serviço público, porque antes lá na República Oligárquica a gente tinha o servidor público sendo indicação, né, das oligarquias. Então, a partir desse momento, se começa a ter os serviços, os profissionais de carreiras, né,
A gente tem também, nessa época do Estado Novo, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, atuando muito parecido lá com o pessoal do Hitler, lá na Alemanha, tentando fazer o Getúlio Vargas parecer o salvador do Brasil, né, aquele que concedeu direitos para os trabalhadores, né, que regulamentou férias, a questão do salário mínimo, enfim. E é nesse momento também do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que a gente vai ter várias políticas voltadas para a industrialização, né, e a substituição aí das importações. É nesse momento que muitas empresas nacionais são criadas, né, então muitas estatais são criadas, a Vale do Rio Doce, a SNC, né, que depois, é claro, já no final do século XX, eu acho que na época do Itamar ou do Fernando Henrique, elas foram vendidas para o capital privado, né, não são mais estatais, muitas delas, mas que foram criadas aí na época do Getúlio Vargas como sendo uma política nacionalista desse governo. E uma outra questão que eu vou citar aqui para vocês, né, que sempre as pessoas comentam foi na época, sim, de Getúlio Vargas, que os trabalhadores tiveram vários direitos regulamentados. A própria CLT, ela vem, né, a consolidação das leis trabalhistas, ela vem dessa época, da era Vargas, né, mas a gente não pode pensar o Vargas como sendo aquele sujeito que realmente foi bonzinho com o povo, que concedeu as férias, a licença maternidade, né, o voto para as mulheres. Você tem que analisar o Vargas como sendo um sujeito que tentava compensar a balança. O Vargas chegou com vários grupos políticos no governo, né? Inclusive, muitas das coisas que o Vargas criou para os trabalhadores era uma maneira de controlá-los, né? Ou seja, a partir do momento que ele oportunizava umas férias, um salário, regulamentava o salário mínimo, ele tentava controlar os movimentos grevistas, que para o grupo dos industriários, né, era muito mais prejudicial às suas empresas naquele momento. Então, e, além disso, a gente também deve frisar os movimentos de trabalhadores que já existiam no Brasil, né, e que ganhava força ao redor do mundo. Os direitos já estavam sendo garantidos nos Estados Unidos, na Europa. Então, logicamente, isso cedo ou tarde chegaria aqui no Brasil, e os movimentos anarquistas e socialistas que já estavam surgindo aqui no Brasil há muito tempo, era prova disso, né? Então, como tentativas de se controlar esses trabalhadores, de se controlar essas greves, o Getúlio Vargas concedeu, sim, direitos, né? Regulamentou algumas legislações que antes era só decreto, mas que os empresários nunca cumpriam, a questão do trabalho das mulheres, das crianças, que ganhavam menos salários também do que os homens, né? A questão do trabalho infantil, que existiam ali nas fábricas também, tá? Então, a gente não deve só vê-lo como o pai dos pobres, como ele ficou conhecido, aquele que reconheceu direitos, que deu direitos, né? Foi uma conquista dos trabalhadores, dos movimentos sociais. Foi no governo de Getúlio Vargas, muito deles, né? Mas é fruto de uma luta que veio aí desde, né, de séculos atrás, e no Brasil estava se fixando muito mais, se estruturando desde o início do século XX, tá? E aí, né, a gente vai ter o Estado Novo, daqui a pouco a gente vai comentar no último conteúdo, entrando em contradição, e é isso que vai levar ao fim do Estado Novo, porque na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele apoia o grupo dos aliados, demorou também a entrar na guerra ao lado dos aliados também, né, meio que ficou neutro ali durante parte do conflito, mas quando ele teve que escolher um lado, ele escolheu o lado dos Estados Unidos, que era daqueles, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que era justamente aqueles países que se diziam os países democráticos, os favoráveis aí a uma democracia. Então, como que um país está lutando do lado de países que se dizem lutar pela liberdade, pela democracia, e dentro do país tem um regime autoritário, né?
Então, a política de Getúlio Vargas, ela começou a ser contestada dentro do próprio país, até por alguns apoiadores dele, que não via mais sentido no porquê continuar ali os Estados Novo, que poderia já se abrir para políticas que já tinha dado muito tempo, né? Muitas ideias ali já estavam se divergindo dos pensamentos iniciais. Então, começou-se muitas críticas para o governo, e em 1945, Getúlio Vargas, ele renuncia, né? Ele é obrigado a renunciar, né? Porque se cogitou que talvez ele tivesse ainda armando um golpe para poder continuar ainda no poder. Então, membros, né, ligados aí ao Ministério da Defesa, os militares, eles pediram para que Getúlio Vargas deixasse o poder ali pacificamente, até para controlar algumas alas que viam um perigo na permanência dele ali no poder para poder esperar as eleições. Então, o Vargas, ele deixa o poder, não vai deixar a política, porque ele vai continuar sendo senador, nas mesmas eleições ele concorreu para senador do Rio Grande do Sul, então vai ser senador lá, e depois ele vai votar democraticamente pelo voto popular, porque o Getúlio Vargas, querendo ou não, ele conquistou uma massa de trabalhadores, justamente por essa questão. Os trabalhadores viam o Getúlio Vargas como sendo o político que deu direitos para eles. Então, era muito difícil você falar algo ao contrário, né? Pessoas que lá atrás não tinham nenhum salário mínimo garantido, e foi no governo de Vargas que teve isso legislado, então os operários, parte dos trabalhadores, né, viam ali o Vargas como o governo ideal, tá? Aqui são fotografias, imagens, né, aí da era Vargas. Aqui, essas duas primeiras, Paulistas, as armas, eles estão à sua espera, Alixe-se, MMDC, são imagens que retratam a Revolução Constitucionalista de 1932, aquela que foi liderada por São Paulo, né, em prol da Constituição que Getúlio Vargas estava demorando a promulgar, tá? MMDC foram jovens, eu acho que é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, são as iniciais desses jovens que foram mortos, né, no movimento pró-constituinte, então foram mortos pela tropa do governo, então eles usaram muito eles como os mártires dessa revolução, até para conseguir pessoas que se alistassem do lado de São Paulo, tá? Aqui embaixo são representantes da AIB, aquela organização integralista brasileira que se assemelhava aos regimes totalitários, né, lá da Europa, como eu falei para vocês, tinha a fardinha, tinha os desfiles cívicos, né, tinha até o cumprimento, que é o Anauê, né, que vem da linguagem tupi, que é você também é meu irmão. E aqui do outro lado a gente vai ter o Getúlio Vargas com as criancinhas, né? Eu acho que eu mostrei uma foto lá atrás do próprio Hitler com as criancinhas. Então foi algo bem presente também o DIP, né? Criando essas propagandas aí. E aqui embaixo, né? Getúlio Vargas ali na saída do seu governo, já quando ele estava saindo, quando o pessoal pediu, né? Renuncia, vamos ficar aí aguardando as eleições diretas, ou seja, vai ser melhor assim. E aí muitos trabalhadores foram para as ruas pedir pela permanência do Getúlio Vargas e pela possibilidade do próprio Getúlio Vargas concorrer nas eleições, né? Porque esses trabalhadores diziam, né, queremos Getúlio porque ele deu a aposentadoria, né, esse movimento que levaram esses trabalhadores às ruas, ele ficou conhecido naquela época como queremismo. Então, foi justamente por esses movimentos, né, favoráveis à permanência do Getúlio Vargas no poder, que esses grupos, né, contrários e que queriam também a saída do Getúlio Vargas, entrou num acordo com Getúlio Vargas e pediu a saída dele pacífica do poder. Então, é a partir desses movimentos, do surgimento desses inúmeros movimentos que a gente tem Getúlio Vargas deixando ali o poder, e depois quem vai assumir é o Dutra, né, Eurico Gaspar Dutra, que também era um pouco... foi apoiado até por Getúlio Vargas aí. Depois do Dutra, o Getúlio vai voltar de novo democraticamente, tá? Então, mas aí é conteúdo já para o terceiro bimestre. Então, assim, aqui termina, né, alguns apontamentos sobre a Era Vargas. Eu vou falar aqui para vocês brevemente sobre a Segunda Guerra Mundial, vou mais passar, mais ler aqui, né, acho que eu deixei um vídeo lá bem legal, senão vai ficar muito cansativo, já passou de 1 hora.
A Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Algumas características do porquê da eclosão dessa Segunda Guerra Mundial, né? Então, lembrando, né, do que o nazismo tinha a questão da superioridade da raça ariana, e uma dessas questões da superioridade da raça ariana vinha relacionada com a questão de que era necessário a Alemanha ter um espaço vital, ou seja, um espaço maior para que essa raça ariana ela pudesse se reproduzir, né, e viver dignamente, ricamente, digamos assim, né, ter espaço com matéria-prima, enfim, para que ela conseguisse ampliar o seu império, né, ter espaço para que as pessoas dessa raça pudessem viver, tá? Então, isso resultou numa política expansionista de conquistas de territórios, empregada aí pelo Hitler, né? E também por outros países que tinham, né, no caso a Itália também, que tinham aí essa ideia aí do expansionismo e do totalitarismo, tá? Lembra que lá na Primeira Guerra Mundial a gente teve a criação das Ligas das Nações? Era uma pré-ONU, que eu cheguei a comentar para vocês. Então, essa pré-ONU, inicialmente era para, né, dialogar sobre possíveis ameaças de guerras que tivesse, país invadindo o território do outro, né? E o Hitler, ele começou a fazer isso. Ele passou por cima das cláusulas do Tratado de Versalhes, ele começou a se militarizar, né? Ou seja, o exército dele não podia passar de 100 mil, ele começou a passar, ou seja, ele quebrou lá os acordos, as cláusulas do Tratado de Versalhes. Então, ele começou a se militarizar, a criar indústrias de armas químicas, militares, né? E com isso também, né, ele começou a reivindicar territórios que haviam sido perdidos na Primeira Guerra ou em outras guerras anteriores. Então, ele começou a invadir alguns países, né, a Polônia, que foi ali, digamos que o estopim da guerra foi a invasão da Polônia, da Segunda Guerra Mundial, porque tinha um pedaço ali da Polônia que passava por dentro da Alemanha, e aí eles chamavam do corredor polonês, e aí a Alemanha não gostava nem um pouco desse pedaço da Polônia dentro desse território alemão, né, que dividia ali o território alemão. E aí a Iugoslávia também, né, na época ele invadiu algumas regiões. Então, ele começou a adotar aí uma política de expansionismo, a Alemanha, para conseguir essa questão do espaço vital. Lá em 1936, né, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tem algumas nações se organizando novamente em torno de alianças. A gente tem o eixo, né, que é Berlim, Roma e Tóquio. Então, Berlim, a Alemanha, né, Roma ali, a Itália e Tóquio, o Japão. Então, eles se formando ali para apoios militares também, para apoios comerciais e alianças, né, em caso de invasão e tudo mais. Em 1939, a gente tem a Alemanha assinando um pacto com a União Soviética, que é o Pacto Germânico-Soviético de Não Agressão, uma tentativa de falar que não invadiria a União Soviética, mas que a União Soviética também não deveria invadir e nem intervir na expansão que a Alemanha estava se propondo. Então, era uma tentativa de se resguardar. Esse pacto germânico-soviético, depois ele vai ser descumprido, né, lá na frente, mas houve essa assinatura em 1939. Inicialmente, aquela Liga das Nações, ela começou a ver a Alemanha invadindo os territórios, né, e tal, e ela começou a meio que fazer que não estava vendo, porque a intenção era de se evitar conflitos. Então, ela pensou que, não, vai ser só aquele ali e não vai acontecer mais. Sentava com a Alemanha, até falava, até acordaram, né, que a Alemanha não ia invadir mais territórios e tal, mas a Alemanha não cessou por aí, né, e aí quando foi em 1º de setembro de 1939, quando ela invadiu a Polônia, de fato, a gente tem aí o estopim da Segunda Guerra Mundial. Então, iniciou a invasão da Polônia, né, com a tática as Blitz, né, com as táticas de guerra utilizadas, aquelas guerras relâmpagos, então, uma guerra muito rápida de invasão, né, de bombardeamento, de invasão do território inimigo. E aí, a partir de 1939, a gente tem a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Aqui é basicamente alguns acontecimentos que nós tivemos, acontecimentos importantes relacionados à Segunda Guerra Mundial, que eu, de fato, agora só vou fazer uma leitura, né, para não estender muito. Nós tivemos uma ofensiva do grupo do Eixo,
né? Quem era aí o grupo do eixo, como eu falei para vocês? A Alemanha, a Itália e o Japão, né? A Itália depois ela também vai deixar o grupo do eixo, né? Desde a Primeira Guerra Mundial ela já era famosa por fazer isso, mas ela também vai deixar, ela vai aí, né? Depois deixar o grupo, vão capturar lá o Mussolini, né? O Mussolini vai fugir, vai tentar implantar um outro estado dentro de uma região da Itália, mas depois vai ser capturado, enfim. Em 1941, nós tivemos a Operação Barbarossa, né, que foi um objetivo de derrotar o socialismo na União Soviética e a apropriação de recursos naturais. Então, eles queriam muito, nessas conquistas expansionistas, se apropriar das matérias-primas dos locais para a questão do espaço vital da Alemanha, né? Então, a Alemanha descumpriu lá o Pacto Germânico-Soviético, atacou a União Soviética. É claro que a União Soviética ela se defendeu, né, e foi, digamos assim, uma das primeiras derrotas que a Alemanha começou a ter, porque a Rússia é um território gigantesco, muito frio, e eles têm, né, eles se utilizam de algumas táticas de guerra, como as táticas da guerra da terra arrasada, que é destruir plantações, né, para poder frear o exército inimigo que não vai ter alimentos e tal. E aí, com isso, a gente teve aí uma das primeiras derrotas da Alemanha, digamos assim, mas durante muito tempo aí eles tentaram ocupar e frear esse socialismo da União Soviética. Nós tivemos um outro ataque, e aí foi quando os Estados Unidos entraram na guerra, né, que é o ataque a Pearl Harbor, no Havaí, que foi a base naval norte-americana, em 7 de dezembro de 1941, que marca a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Esse ataque, né, foi um ataque que destruiu a frota, né, de navios dos Estados Unidos, e quem promoveu esse ataque foi o Japão, né, e foi nesse momento que os Estados Unidos, ele entra na guerra ao lado dos países aliados, contrários aí ao eixo. O presidente dos Estados Unidos era o Roosevelt, né, o responsável lá pela saída dos Estados Unidos da crise de 29. Então, alguns acontecimentos dos aliados que levaram ao fim da guerra, né? Em 1943, a gente tem os aliados derrubando o governo de Mussolini, então depois tem até a captura do Mussolini, né? Ele foge da Itália, mas depois tem a captura do Mussolini pelos próprios grupos da resistência italiana, que era contrária ao fascismo, né? O grupo dos aliados, no dia D, porque a França, parte da França, né, quase o território inteiro da França tinha sido ocupado pelo eixo, né? E aí os Estados Unidos lideram uma operação que ficou conhecida como o dia D, em 6 de junho de 1944, várias tropas desembarcaram na província francesa da Normandia, né, mais de 300 mil soldados, navios de guerra, aviões, e aí libertaram Paris, que estava sob o jugo nazista também, né, então libertaram Paris e parte do norte ali da França, então mais uma derrota aí para o grupo do eixo, e os Estados Unidos, de um lado, auxiliando, e do outro lado, né, digamos assim, do lado do leste europeu, vinha ali a União Soviética, que estava libertando países que a Alemanha havia dominado, juntamente com o grupo do eixo, né? Então, de um lado, a gente tinha os Estados Unidos e a Inglaterra libertando os países que estavam sendo controlados, e do outro lado vinha ali a União Soviética também, que estava contrária aí a esses regimes totalitários nessa época. E em 1945, a gente tem o que ficou conhecido como a corrida para Berlim, de quem chegaria primeiro, né? Já aquela prerrogativa da Guerra Fria, né? Ou seja, quem é que vai chegar, a União Soviética ou os Estados Unidos? Então, em 1945, a gente tem a corrida para Berlim, quem chegaria primeiro e conquistaria ali a Alemanha, né? A Berlim, capital em si, onde estava ali toda a corja nazista, digamos assim. E aí o exército soviético, norte-americanos e britânico também nesse momento, né? Com essa corrida para o Berlim, a gente tem o que na história ficou conhecido como o suicídio do Hitler e da Eva Braun, né, a esposa dele, foi em 30 de abril de 1945, e
Com esse suicídio do Hitler, a Alemanha ela assina a sua rendição, foge, os nazistas, vários nazistas conseguem fugir, vir para a América, né? A América do Sul foi um berço, muita gente até viveu até o final da vida sem ser descoberto, depois que foram descobertos, né? Mas muita gente conseguiu fugir. Os que ficaram teve instituído um tribunal, que foi o Tribunal de Nuremberg, para legislar, né, para trazer as punições para aqueles que eram ali pessoas ligadas ao nazismo, que praticaram até testes, né, científicos em nome do nazismo, né, sem dizer na questão da perseguição dos judeus, do grande holocausto que nós tivemos, que foi a morte em massa, né, dos judeus ali na Segunda Guerra Mundial, provocada ali pelos nazistas, que perseguiam, faziam os campos de concentração nazistas, de trabalhos forçados, e depois essas pessoas ainda eram, né, que ficou conhecido como a solução final, eram colocadas nas câmaras de gás, né, e aí essas pessoas acabavam aí morrendo. Então foram milhões, em torno de 6 milhões de judeus, especificamente, mas, né, que perderam aí a vida durante a perseguição nazista. Tá? Então a Alemanha assinou a rendição, mas do lado oriental o Japão ele continuava na guerra. E aí o que a gente tem como uma forma de finalizar a Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos lançando uma tecnologia que naquele momento era uma tecnologia nova, que foi ali a bomba atômica. Então, nas cidades, né, de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos lançou aí essas bombas atômicas que causou a morte imediata, né, de milhares de pessoas também, e fora a destruição que até hoje ainda é sentida por aquela população, tá? Muita gente fala que nesse momento aqui, que os Estados Unidos lançam a bomba atômica, foi um momento de demonstração de poder contra a União Soviética, tá? Porque naquele momento a União Soviética já tinha essa questão do socialismo, do capitalismo, né? Só que foi tipo uma demonstração de força dos Estados Unidos falando: você não venha com o seu socialismo, interferir nos países que eu tenho domínio, né? Que eu tenho negociações, porque eu domina a bomba atômica. Então fica aí com a sua ideologia, não tenta trazer para os países que defendem o capitalismo, porque eu posso utilizar contra você. Nesse momento a União Soviética ela ainda não dominava a tecnologia da bomba atômica. Depois, né, um tempo depois, ela também vai dominar. Mas muita gente fala que ao lançar essas bombas em Hiroshima e Nagasaki, a gente tem os Estados Unidos querendo mais afrontar a União Soviética e mostrar o poder que ele tinha do que mesmo a questão de finalizar a guerra, porque a guerra ela já estava com dias contados, só estava o Japão sozinho lutando. Ele já estava demonstrando cansaço também e sinais de que iria se render. Tá? Pelo menos é o que muita gente escreve. Aqui são as consequências da guerra: mais de 60 milhões de mortos, milhões de civis e militares mutilados, e a divisão da Alemanha em zona das potências vencedoras, né? Então, a gente teve Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia dividindo ali a Alemanha, né, que era ali o centro nazista, em zonas das potências que venceram a Segunda Guerra Mundial. Essa divisão da Alemanha, depois vão se dividir até a Berlim, que é a capital, né, que daí tem o Muro de Berlim, que daí já é papo lá para a Guerra Fria no terceiro bimestre, mas ela vai marcar no futuro a divisão entre socialismo e capitalismo, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens relacionadas à Segunda Guerra Mundial, o Mussolini, né, morto pela resistência na Itália, né, aqui campos de concentração, quando o exército o soviético e o americano, o britânico, alcançaram, né, países que estavam ocupados pelas tropas nazistas, eles acharam inúmeros campos de concentrações, e esses campos de concentrações, alguns tinham prisioneiros ainda, né, prisioneiros nesses estados deploráveis, a maioria judeus, submetidos a trabalhos forçados, que era uma raça que eles consideravam inferiores, né, e esses trabalhos forçados, muitos morriam nesses trabalhos forçados, ou então
muitos deles também eram mandados ali para a câmara de gás, né, e aí provocava a morte imediata dessas pessoas. Então, pilhas de corpos, né, esqueletos já, e pessoas aí em condições desumanas ao final da Primeira Guerra Mundial. E aí, para quem gosta, né, de heróis, de personalidades, de quadrinhos, o Capitão América, ele surgiu no cenário da Segunda Guerra Mundial. Essa é a imagem do primeiro quadrinho do Capitão América, né, e aí é a capa, né, da revista, da primeira edição, que mostra aí o Capitão América dando um murro ali na cara do Hitler, né, então o herói norte-americano, né, representado pelo Capitão América, seria o responsável aí por levar, né, o nazista ali a nocaute, tá, então foi uma grande campanha também, para poder, né, enaltecer os Estados Unidos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, que teve uma participação bem representativa com o exército, né, sendo um grande número de militares sendo destinados aí ao combate, tá bom? E aí foi só isso aqui. Ainda tinha Guerra Fria, né, gente? É sério que tinha Guerra Fria ainda? Eu acho que tinha, só que eu esqueci. Mas, enfim, eu acho que já está bem cansativo. A Guerra Fria, eu acabei colocando, tinha Guerra Fria ainda, era o último conteúdo, mas já está bem cansativo. Eu vou acabar só deixando esse slide lá. Depois, terminou a Segunda Guerra Mundial, a gente já tem o início da Guerra Fria, né? Ideologias capitalistas, ideologias socialistas de um lado e de outro. E aí aqui falo, né, de como que foi aí esse embate entre os Estados Unidos e a União Soviética, que ficou muito no campo ideológico, eles não se chegaram a um confronto em si, né? Ou seja, eles não participaram ativamente de um embate, porque ambas as nações sabiam que a tecnologia, porque depois a União Soviética também acabou conseguindo, né, dominar a questão da bomba atômica, então ambas sabiam que em caso de uma guerra não haveria ali vencedores, porque o armamento era tão forte, tão pesado, né, que poderia haver uma destruição até da humanidade, tá? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, da divisão da Alemanha, os discursos pregados lá na Europa, né, pela Inglaterra, aí pelos Estados Unidos aqui, né, pelo Churchill da Inglaterra, pelo Truman dos Estados Unidos, que era o presidente, é que havia uma cortina de ferro no leste europeu, para se referir do mundo comunista, né, e de acordo com o Truman, tinha dois mundos, o mundo democrático e livre, que era liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, que era liderado lá pela tirania da União Soviética. E aí ficou, né, a Guerra Fria praticamente uma corrida. Os Estados Unidos criavam um plano para ajudar os países né, para se recuperar da guerra, que tinha viés capitalista. A União Soviética também fazia, né, o dos Estados Unidos era um macho, a União Soviética o Comecon. Os Estados Unidos fez, né, organizou ali uma aliança militar, que foi a OTAN, em caso de intervenção, de apoio militar, para apoiar os países capitalistas. Do outro lado, a União Soviética também fez o Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos criou a CIA como uma espécie ali de polícia, né, de inteligência, de investigação, de espionagem, né, do que os socialistas estavam fazendo, de identificar pessoas ligadas aí ao socialismo. Da mesma forma, a KGB, né, que era ali da União Soviética, tinha essa mesma finalidade, a de espionagem dos capitalistas, tá? E aí, também, a Guerra Fria, ela ficou muito voltada para a questão da corrida espacial, né, ou seja, já que elas não se chegaram a enfrentar, né, entre, né, Estados Unidos e União Soviética, mas elas tiveram as guerras por procurações, que aí foi muito quente, por isso que dizem que a Guerra Fria ela não teve nada de fria, ela foi fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas eles tomaram partido, teve guerras por procurações em outros países também, então, nesse sentido, ela foi uma guerra muito quente, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética
apoiaram eventos, né, a nível mundial. Então, se nós tínhamos a Coreia, que tinha sido dividida entre Norte e Sul, e depois eles começaram a guerrear entre si, os Estados Unidos apoiou a Coreia do Sul, que era mais voltada para o capitalismo, já a União Soviética apoiava a Coreia do Norte, aí mandava apoio econômico, apoio militar, soldados, enfim. A guerra do Vietnã, da mesma forma, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, os Estados Unidos apoiou o Sul, a União Soviética apoiou o Norte, né? Foi uma guerra que dizem, né? Os Estados Unidos, ele pode ser considerado que perdeu essa guerra, porque eles não tinham condições de lutar nessa guerra. Muitos jovens morreram, simplesmente pela questão do território do Vietnã, um país tropical, muito calor, as pessoas não estavam acostumadas a lutar numa floresta, né, e aí isso levou com que os Estados Unidos, a guerra nunca chegasse ao fim, e aí só chegou ao fim pelo clamor popular, de que para que os Estados Unidos ainda têm exército lá, está na hora de tirar. Então começou a surgir um movimento hippie de contestação dos valores, né, daquela época, do porquê se estava tendo aquela guerra, os jovens morrendo sem nem saber que estavam morrendo. Tinha até uma frase famosa, que agora eu esqueci o nome da pessoa que falou, mas era, né, uma guerra de velhos, mas que eram os jovens que estavam indo, né, estavam morrendo em nome aí de velhos que nem sequer pegavam em armas, tá? Teve a Revolução Cubana, onde implantou o socialismo aqui em Cuba, né, e a partir desse momento da implantação do socialismo em Cuba, os Estados Unidos promovem uma série de embargos econômicos contra Cuba, que passou a se aliar à União Soviética. Teve um momento aí na Guerra Fria, conhecido como a crise dos mísseis, onde a União Soviética teve uma base de míssil apontado para os Estados Unidos, e do outro lado dos Estados Unidos tinha míssil também na Turquia, apontados para a União Soviética. E aí depois, né, nesse momento foi um momento muito tenso, onde se pensou que de fato algum evento entre as duas nações ocorreriam, mas não ocorreu devido às negociações dos líderes da União Soviética na época e do próprio líder dos Estados Unidos na época. Então se tiraram as bases, né, tanto da Turquia quanto de Cuba, e aí voltou, digamos, a ter um período ali de mais calmaria, tá? Mas nós tivemos as guerras por procurações. Outra aqui que a gente pode citar é a guerra do Afeganistão, que eu não citei aqui, mas que hoje em dia está bem um debate aí na televisão de chegada do Talibã novamente ao poder lá nos Estados Unidos, né? O Talibã foi um grupo que os Estados Unidos apoiou, armou, treinou na época da Guerra Fria, justamente porque o Talibã não queria que a União Soviética ocupasse o Afeganistão, e estava tendo, né, essa ocupação por parte da União Soviética no Afeganistão, e aí os Estados Unidos militarizou mais ainda o Talibã, né, equipou com armamentos fortíssimos, né, para expulsar o comunismo, o socialismo do Afeganistão. E com isso, né, muitos dos treinamentos aí serviram para que essa organização criminosa, né, extremista do Afeganistão, ela crescesse e se tornasse aí, hoje em dia, né, essa organização que chegou aí ao poder lá no Afeganistão, que teve durante muito tempo no poder, que saiu, mas que depois aí retornou novamente, né? Um governo que é bem mais extremista, que passa por cima do que é considerado como os direitos, né, humanos, principalmente a questão voltadas aí para a questão feminina, né, para os direitos femininos, tá? E aí a questão da corrida espacial, né? Quem chegaria primeiro ao espaço? Então a União Soviética leva o primeiro ser vivo, a cadeirinha Laika, depois leva o Yuri Gagarin para o espaço, uma nave. Aí os Estados Unidos, que é considerado o vencedor, porque levou em 1969 para a superfície lunar. Então fica muito nesse campo de quem que é o melhor, né? Dessas picuinhas assim. No entanto, nos bastidores foi uma guerra super quente, justamente por esses conflitos que eu citei aí para vocês, que eles se envolveram indiretamente, né, nessas guerras aí por procurações, tá? Algumas imagens da Guerra Fria, né, da corrida espacial.
uma das fotos do Vietnã, né, que foi considerada uma guerra extremamente violenta, que é considerado que os Estados Unidos perdeu, né, essa guerra do Vietnã, porque eles saíram, né, devido às manifestações que estavam acontecendo no mundo contra a guerra do Vietnã, eles acabaram deixando, eles não chegavam, não conseguiam vencer os vietnamitas, os vietcongues, né, que eram a resistência contra a presença dos Estados Unidos lá no Vietnã, né, e aí eles não conseguiram chegar, muitos jovens americanos morreram, eles utilizaram muitos armamentos químicos, bombas, dizem que foi lançadas mais bombas, né, na Guerra do Vietnã do que na própria Segunda Guerra Mundial, então foram comunidades mesmo arrasadas. Essa é uma foto bem famosa desse período da Guerra Fria, que mostra aí uma vila que foi atacada, essas crianças parece que estavam num local, numa igreja, não lembro direito, e aí foram lançados aí alguns gases, né, algumas bombas de efeito moral, e aí um desses produtos queimavam a pele quase imediatamente, né, então essa criança aí que vocês veem correndo, ela teve, né, parte do corpo arrasado por esses gases, né, de efeito aí tóxico, né, essas bombas que foram lançadas nessa comunidade. Hoje em dia ela faz parte, ela é uma embaixadora da ONU, que promove a paz, né, dá palestras mundialmente. Então essas fotos da brutalidade da guerra do Vietnã, ela começou a ganhar o mundo, porque a televisão ela estava se popularizando nessa época. E aí com a televisão ganhando o mundo, os horrores da guerra chegando, aquele movimento hippie que eu falei para vocês, e contrários, né, às guerras, aquelas guerras sem sentidos entre a União Soviética e os Estados Unidos, começou a clamar pelo fim da Guerra Fria, pelo fim da guerra lá do Vietnã. Foi quando o exército saiu, né, depois o Vietnã ele se unificou, não existe mais Vietnã do Norte e do Sul, é um único país, e seguem aí os princípios do socialismo. Já em relação à Coreia, não, até hoje a gente tem ali a questão da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, então os países não se unificaram, hoje a gente ainda tem lá na Coreia do Norte um modelo de político bem autoritário, né, como passa aí direto. E aí são os movimentos hippies que eu falei para vocês, que surgiram depois, né, que pregavam paz e amor. Ressalta aí a questão da segregação racial nos Estados Unidos, que em plena Guerra Fria acontecia nos países, nos estados do Sul, os negros não tinham os mesmos direitos que os brancos, né? E aí tem um grande movimento social que luta contra essa questão da segregação racial e muito a partir da questão lá do ônibus, né, de que a Rosa Parks, que era uma mulher negra, ela se recusou a ceder o seu lugar para um homem branco, então ela disse que não levantaria, e aí eles começaram, né, a liderar um boicote da população nos transportes públicos, liderados por Martin Luther King. A Rosa, nessa época, né, ela foi presa, e aí houve um grande movimento pela soltura, pela liberdade dela, e esse grande movimento que faz com que algumas leis, essas leis de segregação racial que ainda existiam nos Estados Unidos, que pregavam tanto a democracia, né, comecem a serem declaradas aí inconstitucionais, como a separação das escolas para negros, para brancos, os locais de sentar dentro de um transporte coletivo. Para vocês terem ideia, tinha até os bebedouros, né, os bebedouros em locais públicos destinados a brancos e negros também. Tá? Então, o movimento hippie, o Martin Luther King, a Rosa Parks, né, pessoas aí que foram super importantes para essa questão de contestação das guerras oriundas da Guerra Fria e da própria segregação racial nos Estados Unidos, tá? Gente, é isso, findou que durou demais, né, 1h30 praticamente, eu acho que vocês já estão cansados de me ouvir. E eu vou deixar agora para vocês, se alguém tiver alguma coisa ainda a perguntar, tiver dúvida de algum conteúdo, se alguém não assinou, assina, tá? Deixa eu ver o Wesley, a Ana Camila, o Marcos, o Santiago e a Emily, mais ninguém, né? Hoje vieram bem pouquinhos. Então é isso, se tiverem dúvidas ainda, vocês podem me procurar no WhatsApp, meu WhatsApp está disponível, tá? Depois eu vou tentar colocar essa gravação lá, se alguém tiver alguma dúvida em alguma atividade, quiser consultar novamente, tá? Fiquem à vontade.
E é isso, foi um prazer, hoje foi nosso último encontro online, né? Foi um prazer estar com vocês. Daqui um dia acredito que a gente retorna aí com o terceiro e com o quarto bimestre. Eu acho que não vai demorar tanto, né? Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Sim, professor. Tá bom, então. Eu vou interromper aqui a gravação, mas caso tenha alguma dúvida, eu posso